Olá, sejam bem-vindos ao canal da Clínica Concon. Aqui recebemos profissionais de diversas áreas da saúde que vão abordar com vocês problemas e doenças e a melhor forma de tratá-los. Recebemos profissionais de diversas especialidades e que vão passar dicas para vocês de hábitos saudáveis, de uma melhor qualidade de vida. Hoje, nós temos a honra de receber aqui na clínica o Dr. Paulo Sérgio Rodrigues Ribeiro, cirurgião plástico, Dr. Paulo Ribeiro. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente para esse bate-papo. Eu que agradeço, doutor Edmar, a oportunidade de falar um pouco sobre cirurgia plástica e à disposição. Muito interessante. Paulo, muitos dos nossos pacientes perguntam, aliás, tem pacientes que vêm para a cirurgia bariátrica e já antes de fazer a bariátrica ele já está perguntando sobre a cirurgia plástica. Qual o momento ideal de realizar uma cirurgia plástica após uma cirurgia bariátrica? Bom, especialmente no paciente que realizou a cirurgia bariátrica, existe um modus operandi em relação a indicar o tempo melhor para ele realizar a cirurgia. Não é um tempo cronológico, é um tempo de evolução do pós-operatório da bariátrica. Traduzindo, quando esse paciente tem uma estabilização do peso. Até um tempo atrás, usava-se um tempo cronológico, 1 ano de pós-operatório, mas isso não é uma realidade para todos os pacientes, porque muitos deles atingem o objetivo preconizado no pré-operatório da bariátrica muito antes de 1 ano. O que determina o melhor momento para ser operado é a condição física que ele está, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de recuperação da própria cirurgia bariátrica e da estabilização do peso. Quando a gente fala de estabilização do peso, não necessariamente uma linha reta, né? O paciente que fica estável, atingiu o seu objetivo e permanece assim por um longo tempo. Há sempre uma evolução que é considerada normal, né? Você sabe melhor que eu isso, sobre o peso variar um pouquinho. Isso para algumas cirurgias tem uma importância maior e para outras não. Mas de uma forma geral, a gente pede que o paciente esteja com o peso um pouquinho mais estabilizado, que não esteja ocorrendo uma perda acentuada naquele determinado momento, porque isso pode interferir no resultado da cirurgia. Excelente. Então ele já percebe que ele está atingindo o platô, ele já emagreceu, está estabilizando aquele peso. Perfeitamente. Perfeito. Uma das dúvidas que o pessoal nos pergunta é qual a diferença entre uma mamoplastia redutora e uma mastopexia? Bom, no paciente pós-bariátrico isso é comum, essa dúvida, mas as cirurgias são diferentes do ponto de vista de indicação, especialmente para o paciente pós-bariátrico. Mas de uma maneira geral, independente do paciente ter sido submetido a uma cirurgia bariátrica, a diferença é a seguinte: na mamoplastia redutora, o paciente normalmente tem a mama com um volume muito acentuado. Isso tem repercussões físicas, emocionais, psicológicas, obviamente. Eu vou citar apenas algumas, como o desconforto na coluna dorsal, na coluna vertebral. O paciente refere um desconforto, um peso, dor lombar, dorsalgia, uma dorsalgia crônica, inclusive, que é a dor nas costas, né? E, eventualmente, um desconforto para se vestir, não se adapta bem aos vestimentos que ele pode dispor. Então, nessa situação, a gente indica a mamoplastia redutora, que se baseia na retirada do volume em excesso do tecido interno da mama, que nós chamamos de parênquima mamário, e, consequentemente, com uma redução do volume de pele também, para poder equilibrar a mama. Nesta redução, a gente já providencia uma elevação da mama, uma fixação da mama numa posição mais alta, para deixar essa mama mais harmônica. E a diferença com a mastopexia é que na mastopexia normalmente nós retiramos pele, não necessariamente retiramos volume da mama, mas do ponto de vista técnico elas são parecidas. Apenas a diferença é o que você mantém na mama, no caso da mastopexia, e na retirada do volume na mamoplastia redutora. Basicamente essa é a diferença. Excelente. Nesses pacientes que está indicado ou
em que pacientes está indicado colocar um implante mamário numa mastopexia? Essa é uma pergunta bastante frequente no consultório. Existem indicações um pouco mais precisas, mas hoje há uma mudança um pouco nesse contexto. A indicação mais precisa é para aquele paciente que nos procura quando ele tem uma flacidez da mama muito grande, isso acontece muito nos pacientes pós-bariátricos, e onde houve uma diminuição do volume interno da mama. Não é só no paciente pós-bariátrico, isso ocorre também no período pós-gestacional, especialmente para aquela mulher que já engravidou 2 ou 3 vezes, há uma mudança do tecido mamário, do conteúdo mamário. Isso é um fenômeno fisiológico, uma situação habitual, e essa paciente normalmente tem uma diminuição do volume. A própria diminuição do volume, seja pela cirurgia ou fisiologicamente, no período hormonal em que ela esteja passando, há sempre uma flacidez de pele. É uma ocorrência que andam juntas. Não dá para separar uma grande perda de volume da mama e uma manutenção do formato da mama. Isso não ocorre. Normalmente há uma queda da mama, uma flacidez, o que nós chamamos de pitose mamária. Então, quando esse paciente tem uma falta de tecido, há indicação para a colocação do implante mamário. Mas isso é uma decisão de comum acordo entre o cirurgião e a paciente. O cirurgião tem a obrigatoriedade de ouvir o que o paciente espera, qual é o resultado que ele quer alcançar, qual a expectativa dele em termos de tamanho, de formato. E para isso o implante pode ser muito bom, né, na confecção do resultado. Mas ele não é uma obrigatoriedade naquele paciente que tem volume para a mama e você não precisa do implante, você pode conseguir um resultado muito interessante sem a presença do implante. Mas basicamente, para resumir, o paciente que mais se beneficia do implante é aquele que já chega para a gente sem volume na mama, apenas com a flacidez e quer aumentar um pouco o tamanho da mama ou manter aquele volume que ele tinha antes de emagrecer. Perfeito. Mudando um pouco agora do assunto, Paulo, saindo um pouco da parte da mama e da bariátrica, o que é a blefaroplastia? A blefaroplastia é a cirurgia que nós propomos para o paciente que nos procura com a queixa de flacidez de pele das pálpebras superiores ou um excesso de pele das pálpebras superiores, eventualmente também associado à presença de bolsas nas pálpebras inferiores, que denota um aspecto de cansaço, de tristeza, de envelhecimento. A região órbito palpebral é uma região que tem muita importância no aspecto da jovialidade da pessoa na face. Certo. Então esse paciente normalmente nos procura porque ele está passando por isso e ele não consegue, de alguma forma, melhorar isso com outros métodos. Existem outros métodos para você melhorar essa região, mas não é aplicável a todo mundo. Muitas pessoas já passaram por isso, não conseguiram alcançar a sua expectativa e nos procuram para a cirurgia. Essa cirurgia, ela se baseia na retirada do excesso de pele da pálpebra superior, com uma incisão que fica muito bem escondida nessa dobrinha que nós chamamos de sulco palpebral superior, e com o passar do tempo ela basicamente fica muito discreta, quase inaparente, vamos dizer assim. E no caso da pálpebra inferior, a incisão é imediatamente embaixo dos cílios. Essa incisão, por ali a gente remove os excessos de bolsa de gordura ou reposiciona essas bolsas de gordura e tratamos também o excesso de pele das pálpebras inferiores. Essa cicatriz da pálpebra inferior, eu posso afirmar que ela desaparece num período muito curto de tempo. Em 15, 20 dias ela já começa a ficar basicamente muito fininha, muito clarinha e difícil de aparecer num pós-operatório até recente. Basicamente é isso. Muito interessante. E o lifting? O que é o lift facial? O lifting é uma cirurgia um pouco mais completa, que nós indicamos para o paciente que não se queixa apenas da região órbito-palpebral, da região das pálpebras, dos olhos, mas que quer uma melhora, alcançar um aspecto mais jovial do ponto de vista da face toda, especialmente na região aqui da região perimandibular, pré-mandibular, região aqui do terço médio da face, essa região da bochecha,
os lábios, a região da sobrancelha, a região da testa, né, da fronte. Então nós fazemos uma cirurgia que se baseia não basicamente na ressecção de pele, nós não tiramos pele com o intuito de rejuvenescer o paciente. Essa é uma consequência direta daquilo que nós fazemos internamente, que é uma remodelação, um reposicionamento da porção muscular da face, a musculatura da mímica, essa que a gente usa para sorrir, para bocejar, para falar. Essa musculatura associada ao envelhecimento da pele, ela desce, ela há uma queda ao longo do tempo. Isso promove a aparência de as perdas de contorno da região mandibular, o aumento do volume mais baixo aqui da bochecha, a própria região cervical, né, a papada que fica muito flácida. Então, o objetivo da cirurgia é você tornar essa estrutura ou reposicionar essa estrutura ou torná-la mais efetiva, mais firme. Isso a gente faz através de fixação da musculatura em planos um pouco mais durinhos que a gente tem na face, através de pontos. Obviamente, quando você faz essa suspensão dos tecidos da face, vai haver também uma sobra de pele. Basicamente, ocorre uma sobra de pele que é retirada no momento da cirurgia. O objetivo não é retirar pele, é a modificação da estrutura que dá a posição dos tecidos que aparecem externamente, como a pele. Mas o objetivo é fazer essa sustentação, trazer esse tecido para uma posição mais alta, basicamente a musculatura. Perfeito. O paciente, quando vai fazer uma cirurgia plástica, quando ele vai fazer uma cirurgia de mama ou uma cirurgia de abdômen, qual o tempo de recuperação? Como que ele tem que se programar para voltar a trabalhar, para voltar para uma atividade física? Bom, são cirurgias que têm uma demanda muito alta, uma plástica de abdômen, a plástica de mama, ou a mamoplastia ou a abdominoplastia, são cirurgias que têm muita procura e normalmente nós orientamos o paciente a se programar para um período em que ele possa desenvolver aquele pós-operatório, os seus cuidados de uma forma muito tranquila, com a ajuda da família ou de amigos, enfim, alguém que possa colaborar nesse período, que é um período que deixa o paciente muito angustiado, muito ansioso, mas que normalmente é bem tranquilo. Normalmente recomendamos pelo menos 30 dias para que ele volte para a sua atividade quase normal. Há um diferencial nisso quando nós falamos do ponto de vista de atividade física, aquela que o paciente está acostumado dentro da academia ou dentro do seu programa de personal, enfim. Há limitações para alguns exercícios, mas de uma forma geral, 30 dias nós já começamos a liberar para algumas atividades que não comprometam aquela região que está operada. Um exemplo simples, a paciente realiza uma mamoplastia e quer voltar para a atividade física. 30 dias depois do procedimento, ela já pode começar eventualmente a fazer uma caminhada mais intensa, eventualmente até um exercício para membro inferior, para coxa, para glúteo, para panturrilha, e um pouquinho mais para frente voltar para abdômen, para fazer os abdominais, enfim. Mas para exercícios aeróbicos e especificamente para a área operada, em geral nós preconizamos 3 meses de repouso muscular. Perfeito. Quais os cuidados no pós-operatório de uma cirurgia plástica? O que esse paciente tem que se preocupar nesse pós-operatório, com curativos? Usa-se dreno, não usa dreno? Como é que é isso? Bom, existe um protocolo que eu considero até um pouco variável em função do tipo específico de cirurgia, mas de uma forma geral, basicamente o mais importante é o repouso, não necessariamente deitado. Aliás, nós pedimos que o paciente não fique acamado muito tempo, até para tentar se evitar a famigerada trombose venosa profunda, enfim, e suas ocorrências posteriores. Basicamente, caminhe em casa, tenha o cuidado de higienizar a área operada segundo as recomendações que o médico que a operou vai oferecer. Nos retornos
programados não faltar. Isso é fundamental, esse acompanhamento no pós-operatório é de suma importância. A gente modifica a conduta no pós-operatório conforme a necessidade do paciente. Não existe uma receita de bolo para todos os pacientes, existe sim um modus operandi, mas nós buscamos personalizar um pouquinho esse atendimento, esse acompanhamento no pós-operatório, porque as cirurgias elas não são iguais. Cada paciente necessita de um determinado procedimento, mas de uma forma geral o repouso, o uso responsável da medicação que o cirurgião prescrever, os retornos, os cuidados de higienização, as orientações para não ter abuso, como por exemplo subir escadas muitas vezes no dia numa cirurgia de abdômen, mas basicamente responder de forma adequada àquelas orientações que o cirurgião oferecer. Ou seja, seguir a orientação que foi fundamental. Prescrita a ele. Perfeito. Dr. Paulo, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Se você tem mais alguma dúvida, mande para a gente, escreva para a gente. Com certeza nós vamos convidar o Dr. Paulo Ribeiro para voltar aqui novamente para responder mais perguntas, para tirar as nossas dúvidas. Dr. Paulo, muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado.